Quanto custa publicar um livro de fantasia de forma independente no Brasil hoje? Eu sou autor de fantasia, já tenho um livro publicado, já fiz esse processo 2 vezes, estou para publicar o meu segundo, então eu já tenho alguma experiência aí nessa estratégia, por assim dizer. Inclusive, já peço desculpa por barulhos de passarinho que estão aqui ao meu redor, caso atrapalhe. Mas vamos lá. Como que funciona, o que precisa ser contratado, quanto que custa tudo ao todo? Já vou dar a resposta logo de cara e aí depois eu vou destrinchar. Eu paguei R$5.200 para publicar o meu livro, para fazer ele existir. Vou explicar onde eu gastei o que e como que é este processo que estou usando hoje. Existem 4 partes para que eu, no caso, né, que eu custei, né, que eu custeei para fazer o livro existir. Não estou falando de impressão. O primeiro deles é uma leitura crítica que, inclusive, eu publiquei a primeira edição do meu livro sem leitura crítica, depois a segunda com, e a diferença ela é absurda. Então, super, hiper recomendo encontrar alguém para fazer uma leitura crítica do seu livro, que não é leitor alfa, não é leitor beta, é alguém que vai realmente avaliar se sua escrita é boa ou não e o que você precisa fazer para melhorar. Sua escrita não, o livro em si, né? Este processo custou R$1.200 com o leitor crítico ali que eu contratei. Então anota aí, 1.200. Próximo, revisão. Depois que voltou do leitor crítico e eu fiz mais algumas mudanças, eu passei por uma revisão também para garantir ali que não teria erros gramaticais, que não teria coisas que eu deixei passar despercebido, porque depois de ficar escrevendo por dias e dias e dias, acaba passando batido. Esse processo comigo, o tamanho do livro, a pessoa que eu escolhi, ficou R$1.000. Então, 1.200 do anterior, 1.000 desse agora, 2.200. Terceiro, capa. E a capa vai variar muito. Se você vai querer ilustração, se você quer só capa, quem que você vai contratar, qual a complexidade dela. Eu queria uma capa bem chamativa, porque eu sei que 40%, 50% das pessoas compram um livro pela capa. Então eu precisava saber que ali, se eu economizasse nesse ponto, eu perderia lá na frente, né? Então, esse foi um processo caro. Eu contratei uma ilustradora lá de fora, lá dos Estados Unidos. E esse processo é um pouquinho mais caro, ficando em R$2.400. Deixa eu só esse avião passar por aí. Pronto, o avião já tá bem longe. Então, R$2.400, juntando aqui, a gente já tá em 4.600, se a gente somar tudo. Por fim, diagramação. Pegar ali o escrito do livro e transformar aquilo em algo bonitinho, algo legal para colocar tanto no Kindle quanto no livro físico. Aqui eu tô falando só de livro físico, ficou R$600 ali, pelo que eu lembro, na época que eu paguei, totalizando 5.200. Lembrando que a diagramação para o Kindle ela é diferente da diagramação para o livro físico. Geralmente tem que fazer as duas aí para conseguir publicar nas duas plataformas. Ou seja, ao todo, R$5.200 foi o preço que eu investi para fazer o livro existir. Perceba que aqui eu não falei de impressão, não falei de envio, não falei de brinde, não falei de absolutamente mais nada. É só quanto que eu precisei pagar para que o livro saísse da minha cabeça e se transformasse em uma obra publicável, imprimível, por assim dizer, né? Nesse sentido, eu hoje, neste dia, neste momento que estou gravando este vídeo, não estou trabalhando com editoras, estou fazendo tudo independente e não estou trabalhando com gráficas de lotes de impressão. Estou trabalhando com a Wiclap, que se você não conhece, é basicamente uma gráfica sob demanda. Você coloca as informações do livro e eles imprimem o livro para você. O bom é que você não precisa ter caixa, você não precisa imprimir vários livros de uma vez. Você pode imprimir 1, 2, 5, 20, quantos você quiser. Eu tenho imprimido ali, impresso. Travei, eu sou escritor e já travei na palavra de novo. Mas eu tenho feito aí de 40 em 40 livros na média, porque é um valor que me permite não pagar frete, é uma opção que eles têm ali. Porém, a gente tá falando aqui de R$5.200, né? Dependendo de quanto você pagar na impressão, dos brindes, da embalagem, de frete, de como você vai fazer isso, estratégia, vamos dizer que você lucre R$10 por livro na hora que você o vende. Isso faria com que, se você, no meu caso, né, que eu investi R$5.200 para fazer o livro existir, para que eu pague esse investimento, se eu lucrar R$10 por livro, eu preciso vender 520 livros só para pagar esse investimento. 520 vezes 10, 5.200, certo? Então, é bom ter a noção de que ser um escritor, ser um autor, é algo que eu como escritor fiz, você como escritor talvez faça, algo que vai ficar para a eternidade. A gente não está falando de algo que tem um retorno necessariamente imediato. Por isso, o retorno pode ser que demore um pouco mais,
a depender de estratégias de marketing, de lançamento, que eu ainda não entendo muito, estou aprendendo, assumo que eu aprendi, eu trago aqui para vocês. Mas, resumo da história, R$5.000 para fazer o livro existir, preciso vender 500 livros para pagar esse investimento, estamos caminhando para chegar lá, quem sabe este ano ainda, 2025, vamos ver. E neste processo todo também é legal pensar na precificação do livro, quais serão as margens que serão colocadas, como que você vai estar no mercado com um preço competitivo para um livro que talvez pouca gente ainda conheça. Se esse é um assunto que você gostaria que eu falasse mais, comenta aqui embaixo. Se algum outro assunto, se você quisesse que eu traga alguma outra informação aí sobre o meu processo, também comenta aqui embaixo. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e tamo junto. Até a próxima.